cuidado com o que você despeja nos seus ouvintes, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Hebreus capítulo 12, versículo 15. 15 de novembro. Meu avô Miller morava em um grande terreno na periferia de Tulsa. Bem no meio de sua terra havia um pequeno lago, que a população local chamava de Lago do Homem Morto, porque muitos anos antes um cadáver havia sido encontrado no fundo do lago. A água daquele laguinho tinha cor de barro vermelho e era terrivelmente suja, porque todo o leito do lago era composto por argila vermelha. Lembro-me de pescar com meu avô nas margens daquele lago, pensando com grande repugnância se realmente comeríamos os bagres que tirávamos daquela água imunda. Aquele pequeno lago era alimentado por um notório riacho de Oklahoma, chamado Bird Creek, conhecido não somente por ser lamacento, mas também pelas enormes víboras aquáticas que deslizavam sobre os galhos e escombros que flutuavam em suas águas. Bird Creek ficava tão próximo à propriedade de meu avô que minha família atravessava uma ponte sobre esse riacho sempre que ia à casa dele. Quase todas as primaveras, durante a estação de tornados em Oklahoma, as águas sujas e fétidas de Bird Creek aumentavam durante as fortes chuvas. Subiam cada vez mais, até por fim transbordarem de suas margens e inundarem toda a região. É claro que sempre que as águas de Bird Creek subiam, invadiam também o Lago do Homem Morto, na propriedade de meu avô. Depois, as águas encardidas transbordavam daquele laguinho e literalmente enlameavam toda a propriedade de meu avô com a sujeira e lodo. Quando eu era menino, achava divertido a propriedade do meu avô ser inundada, porque isso significava que tínhamos de entrar em nosso próprio barco, acionar o motor e percorrer as rodovias cobertas de água para chegar à casa do vovô Miller. Ele e sua esposa estariam de pé na varanda, esperando e acenando, ao chegarmos à casa em nosso barco. Porém, quando as águas enfim recuavam, a diversão acabava. Era tempo de limpar a sujeira fétida deixada pela inundação. Tudo ao alcance da vista estava coberto de lama das águas que haviam subido. Acredite, a sujeira deixada por uma inundação sempre era muito nojenta. Sempre penso naquelas sujas inundações de minha infância ao ler Hebreus capítulo 12, versículo 15, que diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Em outro volume, analisamos uma parte desse versículo, ver 4 de setembro. Mas hoje quero levá-lo além para que você possa ver o que acaba acontecendo se uma pessoa não entrega suas mágoas e ofensas ao Senhor. Conforme observado anteriormente, as palavras vos perturbe desse versículo provém da palavra grega enocleu, que significa perturbar, assediar ou incomodar. Trata-se de algo que o incomoda e perturba, tanto que você é constantemente importunado por pensamentos acerca disso. A palavra enocleu retrata uma pessoa que é continuamente perturbada, assediada e incomodada por pensamentos sobre como a outra pessoa a prejudicou. Agora, a pessoa ofendida está tão perturbada que está quase imobilizada emocionalmente. Em vez de seguir em frente na vida, ela fica presa na sujeira daquela experiência, onde chafurda dia após dia nas lembranças do que lhe aconteceu. Se essa pessoa não conseguir se controlar rapidamente, acabará cumprindo a parte seguinte do versículo que diz: nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A palavra contaminados provém do grego miaine. Ela significa derramar, salpicar ou manchar.
eis o que Hebreus capítulo 12, versículo 15 está nos dizendo. Se você estiver interiormente perturbado com alguém e não se livrar dessas emoções sombrias, não demorará muito para você abrir a boca e começar a verbalizar essas emoções internas ofensivas. Como Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Mateus capítulo 12, versículo 34. Segundo Jesus, aquilo de que você está cheio é exatamente aquilo de que você falará. Se você estiver cheio de alegria, sairá da sua boca alegria. Porém, se estiver cheio de amargura, raiva, decepção, frustração ou fúria, essas atitudes acabarão aparecendo nas palavras que você falar. Como um rio cujas águas sobem, o que está dentro de você, se não for corrigido pelo Espírito de Deus, acabará transbordando de sua alma e saindo por sua boca, afetando negativamente todas as pessoas ao seu redor. Isso é o que acontece quando não lidamos com o nosso coração e, em vez disso, permitimos que atitudes erradas apodreçam dentro de nós. Com o tempo, começaremos a soltar a língua e dizer coisas ruins acerca de outra pessoa, o que tem um efeito devastador sobre quem nos ouve. Quando nossas atitudes negativas saem violentamente de controle, nossas palavras mancham, salpicam, sujam e estragam o modo como nossos ouvintes percebem a pessoa de quem estamos falando. Assim, ao permitir que nossa boca seja a fonte da sujeira que apodrece dentro de nós, acabamos enlameando outras pessoas com nossas próprias atitudes fétidas e palavras destrutivas. Deixe-me dar um exemplo de como a raiz de amargura de uma pessoa pode resultar na contaminação de muitas pessoas. Suponha que um pai que sempre amou sua igreja se ofenda com algo que aconteceu lá. Em vez de buscar o Senhor, liberar a ofensa e perdoar, esse pai vai para casa e se encoleriza com o ocorrido. Quanto mais se encoleriza, mais irado fica. Quando sua ira cresce, ele começa a desabafar e falar sobre como está aborrecido com aquela igreja. Antes disso, os filhos desse pai amavam sua igreja. Porém, dia após dia, eles ouvem seu pai ficar irado com quão ruim é o pastor, quão mal seu pai foi tratado e assim por diante. O pai não percebe, mas suas palavras estão exercendo um efeito profundamente negativo sobre seus filhos. Dentro de pouco tempo, os filhos começam a sentir o que seu pai sente. Eles veem o que ele vê e acreditam no que ele acredita. Embora ninguém da igreja tenha enganado nenhum daqueles filhos em momento algum, não demora muito para que eles estejam transmitindo em relação à igreja os mesmos sentimentos amargos do pai. Nesse caso, os filhos foram maculados, manchados e salpicados por um pai que deveria ter ido à cruz e permitido que o Espírito de Deus o libertasse daquelas emoções amargas. Em vez disso, ele abriu a boca e despejou sua amargura sobre sua família. Agora, ele não é o único que tem um problema de comportamento. Ele transmitiu seu mau comportamento também aos seus filhos. E a verdade é que, se seus filhos tiverem um comportamento negativo em relação à igreja quando crescerem, grande parte da culpa será atribuída ao pai, por não ter mantido a boca fechada e agido com mais maturidade. É uma pena despejar todo o seu lixo negativo em seus amigos e entes queridos, contaminando-os com um problema espiritual que poderá persegui-los durante muitos anos. Quão melhor seria você ir à cruz e lidar com isso em vez de abrir o bico e deixar uma inundação de imundície e lodo contaminar os que estão à sua volta. Pode parecer difícil manter a boca fechada e buscar o Senhor quando estamos lidando com um difícil desafio de comportamento. É muito mais fácil, porém, seguir esse caminho do que vomitar um monte de lixo que depois você terá de limpar. Por isso, hoje eu o exorto a deixar o Espírito Santo ajudá-lo a superar as suas lutas internas. Fazendo isso, você se manterá livre de amargura e se certificará de que os outros ao seu redor não sejam contaminados por palavras ofensivas que você é tentado a falar. Ouça essa oração e veja se ela se encaixa em sua vida.
Senhor, ajuda-me a evitar falar hoje palavras que afetarão negativamente outras pessoas. Lamento as vezes em que soltei a língua e disse coisas que não deveria ter dito. Percebo quanto isso é errado e como manchei a opinião de outras pessoas por não ter controlado minha boca e minhas emoções. Estou recorrendo a Ti para obter auxílio e pedindo que Tu me ajudes a controlar a minha língua enquanto lido com esses problemas que apodreceram dentro de mim. Espírito Santo, ajuda-me a superar a carne e permitir que Tu operes em mim. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Você já foi culpado de soltar a língua, dizer coisas ofensivas que afetaram negativamente as pessoas que o estavam ouvindo? Você deixou seus ouvintes em melhor estado em decorrência do que disse ou os enlameou com seu mau comportamento? Você consegue pensar em um exemplo de pais que arruinaram a opinião de seus filhos acerca de um pastor ou de uma igreja porque se recusaram a manter a boca fechada e controlar a sua língua? O Espírito Santo está falando com você hoje sobre certas atitudes suas que precisam mudar? Em caso afirmativo, quais são essas atitudes? Quem são os indivíduos de sua vida a quem você precisa perdoar? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.